Salmo 129. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, e nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco, nós os abençoamos em nome do Senhor. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Oremos mais uma vez, pedindo a Ele orientação para a compreensão do que está aqui escrito. Pai, estamos diante da Tua palavra e pedimos a orientação do Teu Espírito para a compreensão da mesma. Sabedores, ó Deus, que se o Senhor não iluminar o nosso entendimento, nós poderemos até entender o que o Salmo diz, mas nunca aplicar a nossa vida, ao nosso coração, aos nossos caminhos. Portanto, abre os olhos do nosso coração para vermos o que o Senhor aqui nos promete, nos revela, nos ensina. Pedimos que o Senhor nos assista, portanto, durante a exposição da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos retomando a nossa série de mensagens sobre os Salmos de Romagem. Como os irmãos se recordam, esse nome é dado a uma coleção de salmos dentro do livro de Salmos, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134, e que consiste naqueles hinos que eram cantados pelos peregrinos quando eles se deslocavam de todas as partes da Palestina até Jerusalém para celebrar uma das três, ou as três, ou duas das três grandes festas religiosas de Israel, que eram Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Esses salmos, entendemos, eles eram cantados pelos peregrinos à medida que eles marchavam com suas famílias, com o seu gado, os seus animais, amigos, para Jerusalém. E esses salmos eram uma espécie de expressão dos sentimentos que eles tinham naquele momento. A viagem sempre era perigosa, havia perigo de salteadores, havia perigo de tempestades, por vezes acampavam em locais áridos. As rotas da peregrinação eram conhecidas pelos ladrões e salteadores também. Então eles cantavam. E esses salmos, eles expressavam a confiança que eles tinham em Deus, a alegria por estar marchando para Jerusalém, onde estava o templo de Deus, onde eles iam adorar a Deus, oferecer sacrifícios, ouvir a palavra de Deus. Os salmos expressavam uma gama variada de sentimentos da alma piedosa do judeu comprometido com a palavra de Deus. Nós estamos da mesma forma como peregrinos marchando para a nossa Jerusalém celestial. E os salmos bem que podem ser esses salmos bem que expressam também o que nós sentimos enquanto peregrinos aqui nesse mundo, até chegarmos lá na nossa cidade celestial que nos espera. Esse salmo, nós não sabemos exatamente em que contexto ele foi escrito e nem quem o escreveu. Mas tudo indica que ele foi escrito e depois cantado, durante um período de opressão da nação de Israel por povos inimigos. Talvez numa daquelas opressões, tempos de dominação estrangeira, quando Israel estava na terra prometida. E aqui o salmista trata dos abusos e dos sofrimentos que o povo de Deus sofreu através da sua história, e como Deus também os livrou. A divisão do salmo é fácil. Em primeiro lugar, o salmista dá uma descrição ou lembra dos abusos que o povo de Deus sofreu através da sua história e da angústia que esses sofrimentos causaram. Está aí do verso 1 até o verso 3. Depois ele expressa a sua certeza de que Deus haverá de preservar o seu povo como sempre preservou. Está no verso 4. Em seguida, o salmista faz uma oração imprecatória contra os inimigos do povo de Deus e que causaram todo esse sofrimento. Está aí do verso 5 até o verso 8. Eu sei que você pode estar perguntando o que é uma oração imprecatória. Quando chegar lá eu vou explicar. Segura aí. Vamos então, em primeiro lugar, aos abusos cometidos contra o povo de Deus e que são relatados aqui nos versos de 1 a 3. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga, desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores e nele abriram longos sulcos. Nesses 3 versículos, o salmista fala dos sofrimentos da nação de Israel como se ele fosse a nação de Israel ou como se ele fosse o porta-voz da nação de Israel. Note que ele diz assim, muitas vezes me angustiaram, e também no verso 2, desde a minha mocidade me angustiaram. Só que ele não está falando dele, da experiência pessoal dele. Ele está falando como se fosse a nação de Israel, conforme nos diz aí o final do verso 1.
Depois de dizer, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, ele diz, Israel que o diga. Então, quem na verdade está dizendo é a nação de Israel, ele funciona como o porta-voz. Essa é uma figura de linguagem, de retórica muito usada, que se chama de personificação. A pessoa está falando e personificando a nação de Israel para narrar as experiências de sofrimento que a nação teve. E o que é que ele nos ensina então sobre os abusos que o povo de Deus sofreu na sua história? Primeiro que foram muito intensos. Note que ele diz aí, muitas vezes me angustiaram. Não foi uma vez só, não foram duas, mas muitas vezes. As situações de abuso, de opressão, de hostilidade contra o povo de Deus. E ele também repete o termo angustiar 2 vezes. No verso 1, muitas vezes me angustiaram, e ele repete no verso 2, como se não tivesse dito antes, desde a minha mocidade me angustiaram. Nós sabemos que é uma das características da literatura hebraica dar ênfase a alguma coisa através da repetição. Então, quando você encontra repetições, que às vezes até parecem uma redundância, não é? Então, na verdade, se trata de um artifício literário para expressar ênfase. Como ele repete a mesma frase 2 vezes, então isso quer dizer que ele está querendo dizer que os sofrimentos causados, a angústia causada pelos abusos sofridos, de fato foi uma angústia muito intensa. Também ele nos diz que foram constantes. Não somente aconteceram muitas vezes, mas eram constantes. Ele diz que foi desde a mocidade, né? Está aí no verso 1. Desde a minha mocidade me angustiaram. A angústia veio sobre mim, sofri abuso. Ele está falando como se fosse a nação de Israel. E o que causou essa angústia não foram acidentes pessoais, catástrofes do tipo assim, um terremoto, uma seca, uma peste que trazia prejuízo para aquele povo, especialmente porque era um povo que dependia da agricultura. Mas ele diz assim, ele diz que foram pessoas, desde a minha mocidade, eles me angustiaram. A palavra eles não aparece no texto em português, mas está lá no hebraico. Então, eles me angustiaram desde a minha mocidade. Então, ele está falando de pessoas que oprimiram, pessoas que hostilizaram e que provocaram abuso. E também, esse sofrimento que a nação passou é descrito como sendo brutal. Veja que figura gráfica até no verso 3. Ele diz assim, sobre o meu dorso são as costas, não é? Sobre as minhas costas lavraram os aradores e nele abriram longos sulcos. Ele aqui fala, ele está usando a figura bem conhecida na nação de Israel, do agricultor que vai para o campo com uma junta de bois e amarrado com cordas aos bois está aquele arado, que era uma peça em forma de V, em que o agricultor poderia segurar e que tinha um aguilhão que entrava na terra. É uma espécie de faca que entrava na terra. Aí ele fustigava os bois puxavam e ele enfiava aquilo na terra. E os bois iam puxando e aquela agulha, o aguilhão, ia abrindo os sulcos na terra, onde depois a semente ia ser lançada. Ele diz aqui, fazendo uma comparação, os sofrimentos eram tantos que foram experimentados e tão intensos, que ele diz era como se alguém estivesse lavrando nas costas dele. Alguém passando arado nas costas dele, né? Com aquele aguilhão penetrando e rasgando tudo e levando, expondo, né? A ferida aberta assim. É a figura que ele usa para descrever a brutalidade dos sofrimentos que a nação de Israel passou e que são descritos aqui. Mas então, ao que ele se refere? Né? Vamos pensar na história, ao que ele se refere? Há pelo menos 3 situações possíveis na história do povo de Israel que podem estar aqui na mente do nosso salmista. Primeiro, a escravidão no Egito durante 400 anos. Mal a nação de Israel nascera, torna-se escrava de Faraó por 400 anos. Nesses anos, Faraó escravizou os filhos de Israel, brutalizou, mandou matar os filhos, chicoteou-os, torturou-os, causou todo tipo de abuso possível ao povo de Israel durante 40 anos. Outra situação que pode estar na mente do nosso salmista é aquele tempo em que Israel estava na terra prometida, em que foi dominado por povos pagãos, como os moabitas, os amonitas, os filisteus, os sírios. De vez em quando eles se levantavam contra a nação de Israel, invadiam Canaã, subjugavam os judeus e aí levavam os filhos como escravos, as filhas como escravas, tomavam conta das plantações, os obrigavam a pagar pesados tributos. Eram tempos de opressão, tempos de abuso sofrido. Ou então os 70 anos de exílio que eles passaram na Babilônia. Para lá foram levados como escravos, foram tirados da sua terra, as suas propriedades foram todas confiscadas, muita gente morreu e a nação foi transportada para o exílio. E lá eles sofreram brutalidade, perseguição. Um exemplo do sofrimento que eles passaram lá durante o Egito, durante o tempo do exílio lá na Mesopotâmia, é aquele que nos é narrado no livro de Esther. Quando o Mardoqueu se levanta para matar todos os judeus, e se não for a intervenção de Deus, toda a nação teria sido dizimada naquele período ali de escravidão no tempo da Babilônia. O nosso salmista provavelmente está se lembrando de todos estes episódios e dizendo:
muitas vezes me angustiaram. Ou vamos colocar agora então no plural. Muitas vezes angustiaram a nação de Israel. Muitas vezes ela foi angustiada desde que ela nasceu como nação. E os sofrimentos foram tão grandes que era como se alguém passasse um arado nas costas de outro. Estes são os abusos e sofrimentos que nós experimentamos durante a nossa história. Hoje nós temos a vantagem da história. Temos mais 2.500 anos, estamos há 2.500 anos desde que esse salmo foi escrito, e temos a vantagem da história para ver que esses abusos, eles continuaram, eles não pararam aqui com esse salmo. O Israel de Deus, a igreja, sofreu muito também no seu início. A igreja foi perseguida, dizimada pelo Império Romano, ou pelo menos o Império Romano procurou dizimá-la, durante os 4 primeiros séculos da sua existência. Houve pelo menos 10 perseguições, desde Nero até Diocleciano, que foi o último imperador. Esse último perseguiu com muita ferocidade os cristãos, até o século IV. Durante a Idade Média, os fiéis foram perseguidos e mortos. Depois da Reforma Protestante, reformados e puritanos perseguidos e mortos. Cristãos oprimidos, assediados, presos e torturados em regimes comunistas e islâmicos. Hoje o cristianismo continua sendo a religião mais perseguida do mundo. Ainda é o cristianismo. Apesar de todas estas angústias que são descritas aqui, voltando ao nosso salmista, ele tem esperança. E estamos então na segunda parte do salmo, no verso 4, quando ele diz assim: mas o Senhor é justo, ele cortou as cordas dos ímpios. Ele já havia dito aqui, no verso 2, que aquelas tentativas de destruir o povo de Deus não prevaleceram. Veja aí o verso 2: desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. E aqui no verso 4 ele diz por que não prevaleceram contra a nação de Israel. Por quê? Porque Deus, que é justo, cortou as cordas dos ímpios. Cortou as cordas dos ímpios. Ele se refere ao fato de que a nação de Israel, apesar de toda aquela perseguição que foi feita pelo faraó no Egito, os povos pagãos na Palestina, pelos babilônicos e assírios durante o período do exílio, a nação sobreviveu. O povo de Deus continuou a existir, apesar de todo o abuso e do sofrimento passado. Ele saiu da escravidão do Egito para ser uma nação livre, sobreviveu aos reis pagãos na Palestina e voltou do exílio para a sua terra. E a igreja também sobreviveu e tem sobrevivido ao longo da sua história. Sobreviveu à perseguição dos imperadores, na Idade Média experimentou a reforma e revitalização. Apesar da perseguição, ela cresceu e se instalou nos países comunistas, continua crescendo e se expandindo no mundo, em que pese os lavradores terem arado nas suas costas. A causa da igreja, primeiro em Israel no Antigo Testamento e a igreja a partir do Novo, a razão pela qual o povo de Deus não foi destruído e não tem sido destruído, é exatamente aquilo que o salmista diz no verso 4, a fidelidade de Deus para com o seu povo. Ele diz aqui que Deus cortou as cordas dos ímpios. Lembra que eu falei do arado, como é que ele funciona? A junta de bois puxando através de cordas aquele aguilhão. Então imagine eles arando, né, as costas do justo, e Deus chega e corta as cordas. Corta as cordas. O que significa libertação. Deus interrompe. Deus chega no momento em que parece crucial, em que não há mais esperança, e ele corta as cordas dos ímpios que estavam passando o arado nas costas do povo de Deus. É a maneira dele dizer e falar da libertação de Deus. Deus não permitiu que o seu povo fosse destruído e fosse extinto. E ele diz que Deus fez isso porque Deus é justo. Verso 4, o Senhor é justo. Em que sentido Deus é justo? Para preservar o seu povo. Primeiro, porque Deus aborrece a impiedade, a crueldade e a brutalidade. Por isso, ele não permitiu que estas coisas prevalecessem contra o seu povo. Segundo, porque Deus é fiel. Lembra a combinação dessas duas coisas lá na primeira carta de João? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então a justiça de Deus anda junto com a sua fidelidade, porque ele tem uma aliança com o seu povo, ele lembrou-se do seu povo e protegeu o seu povo, não deixou que o seu povo fosse destruído por conta da sua palavra. Ele fez uma aliança, ele fez um pacto com o seu povo e ele é fiel àquilo que ele promete. A fidelidade de Deus então impediu e tem impedido que a igreja seja destruída. Jesus ratificou isso quando ele disse que as portas do inferno não haverão de prevalecer contra a igreja de Deus, e que Deus haverá de manter o seu povo até o dia do juízo final e depois eternamente na glória. Mas agora vem a terceira parte do salmo, que é a mais complicada. O salmista relembra a história, então, e da fidelidade de Deus, e ele ora pela destruição dos seus inimigos. Olha o que ele diz. Estou no verso 6, verso 5. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião, sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes, e também os que passam não digam, a bênção do Senhor seja convosco, nós os abençoamos em nome do Senhor. Ou seja, ele ora para que Deus destrua os seus inimigos.
Ele está orando aqui para que os seus inimigos sejam destruídos, aqueles que causaram esse sofrimento, essa angústia ao povo de Deus, que Deus então os destrua. Esse tipo de oração em que a pessoa que teme a Deus, que conhece a Deus, faz pedindo a destruição dos inimigos, é chamada de oração imprecatória. Tá certo? Nessa oração, o temente a Deus, o crente, ele pede que Deus castigue os inimigos, que Deus retribua aos inimigos aquilo que eles fizeram contra o povo de Deus. Olha alguns exemplos aqui. Salmo 55, verso 15. Que a morte os assalte e que vivos eles desçam a cova. Veja o Salmo 58, verso 10. Ó Deus, quebra os dentes deles na boca, desapareçam como águas que se escoam. Ou o Salmo 109, de 9 a 13. Deus, que fiquem órfãos os seus filhos e viúva a sua esposa. São chamadas orações imprecatórias que se faz contra os inimigos. E você encontra muitas dessas orações no livro dos Salmos. E não somente no livro dos Salmos, né? Nós vamos ver que no Novo Testamento nós temos exemplos disso também. Aqui, olha o que é que o salmista está pedindo que Deus faça com esses inimigos que causaram tanto sofrimento ao povo de Deus. No verso 5, que eles sejam envergonhados e repelidos. Nos versos de 6 a 7, que eles sejam ressecados, poucos, inúteis e de pouca duração, como aquela erva que é plantada no telhado e por conta de não ter solo, não tem raízes e o sol queima e ela dura pouco, a ponto que ele diz aqui de que o ceifeiro que passa, ele não consegue nem encher uma mão com aquela erva, porque ela se seca e é pouca e não tem profundidade, e o que ata os feixes também não consegue nem levar uma abraçada delas, né? Não tem, acaba, é pouco, dura muito pouco. Então é isso que ele está dizendo. Deus, faz com que os inimigos do teu povo sejam como essa relva que cresce no telhado, seca, ressecada, pouca, inútil, não tem finalidade nenhuma, ou seja, acaba com eles. É isso que ele está dizendo. E não só, ele diz no verso 8, que ninguém abençoe esse povo, dizendo, eu te abençoo em nome do Senhor. Que ninguém abençoe esse povo, esses ímpios, não é? Que eles sejam realmente relegados à maldição, que sejam completamente destruídos. Isso à primeira vista, esse tipo de oração pode soar estranho para quem é crente, não é? Será que eu posso fazer uma oração dessa contra os inimigos? Ou contra os meus inimigos, as pessoas que me angustiaram, as pessoas que me aborreceram e que causaram tanta angústia? Eu queria dizer algumas coisas breves sobre esse tipo de oração. Quando você estuda essas orações imprecatórias na Bíblia, você percebe primeiro que o que o salmista ou a pessoa que está orando quer não é vingança pessoal, do tipo assim, Deus, destrói esse pessoal, porque eles me machucaram e eu estou com raiva deles. Então, Deus, acaba com eles, pelo que eles fizeram comigo. Você vai ver que a preocupação não é de vingança pessoal em momento algum. Todas essas orações imprecatórias, na verdade, elas são manifestações do desejo de que Deus seja glorificado e que a justiça de Deus seja feita. Elas são movidas por indignação do crente que ama a Deus e vê que o nome de Deus e o povo de Deus está sofrendo. Então ele quer que Deus faça justiça contra os seus adversários e que a verdade de Deus seja estabelecida. Lembrando que Deus é amor, mas Deus também é justo e verdadeiro. Segunda coisa sobre essa oração. Nenhuma dessas pessoas na Bíblia que faz esse tipo de oração resolve se vingar pessoalmente dos seus inimigos. Ao contrário, o que eles fazem é entregar os inimigos nas mãos de Deus. Eles estão dizendo assim, eles não estão pegando a espada e dizer, eu mesmo vou fazer justiça. Não, eles entregam estas pessoas a Deus e dizem, Deus, faz justiça. Não sou eu que vou fazer com minhas mãos, mas o Senhor faça justiça. Terceira coisa, e importante também, o alvo final sempre é a glória de Deus. Sempre é a glória de Deus e nasce do desejo de ver Deus vindicado. Agora, quarto lugar, orar pela destruição dos inimigos de Deus não significa excluir orar para que os inimigos se arrependam. Seria mais ou menos assim, Senhor, eu oro para que eles se arrependam, oro para que eles se convertam, os meus inimigos e os inimigos do povo de Deus, que eles se convertam para a tua glória, mas se eles não se converterem, se eles não se arrependerem, destrói-os, Deus, para que a tua glória e a tua justiça seja manifesta. É mais ou menos assim, a gente tem que orar pela conversão dos inimigos, só que a conversão passa pelo arrependimento. Orar para que Deus salve os nossos inimigos, só que para isso eles têm que se arrepender. E se eles não quiserem se arrepender, que Deus então dê o justo juízo e a justa retribuição, ou seja, castigo e condenação e destruição, porque eles não se arrependeram. Nosso dever, então, primeiramente, como cristãos, é orar pela conversão e arrependimento dos ímpios, dos inimigos de Deus, mas também, se eles não querem se arrepender e mudar, nós podemos orar conforme os salmos nos mostram, e eu vou dar alguns exemplos do Novo Testamento, que Deus faça a sua justiça e que exerça a sua ira santa contra os seus inimigos.
Então, aqui está meu quinto ponto, que essa oração pode ser feita por um crente sim, com relação aos inimigos do povo de Deus, que perseguem, assolam, abusam, torturam, matam o povo de Deus, e também quando o cristão é vítima de um abuso pessoal da parte de ímpios, que o perseguem e angustiam. Jesus disse aos seus discípulos que quando eles fossem evangelizar, entrassem numa cidade e não fossem recebidos, que batesse o pó da sandália contra aquele povo. Lembra que Jesus disse isso? Exatamente. Vou pregar a palavra de Deus. Não quer ouvir? Então bater o pó da sandália significa dizer: nem o pó das ruas das cidades de vocês eu quero que esteja comigo, porque vocês são objeto da ira de Deus. E Jesus disse: naquele dia vai ter mais rigor contra aquela cidade do que contra Sodoma e Gomorra. Foi o próprio Jesus que disse isso. Lá no livro de Atos, capítulo 23, o apóstolo Paulo estava sendo julgado perante o Sinédrio. E quando o julgamento começou, o sumo sacerdote mandou um servo, e Paulo começou a se defender. Então o sumo sacerdote mandou um empregado bater na boca de Paulo. O cara chegou lá e deu um murro na boca de Paulo. Paulo se virou para o sacerdote e disse: Deus haverá de te destruir, parede branqueada. Aí o cara disse: como é que você diz isso contra o sumo sacerdote? Paulo disse: eu não sabia que ele era o sumo sacerdote. Então Paulo se desculpou, não pelo que ele disse, mas porque ele disse contra o sumo sacerdote. Mas a reação dele foi essa: Deus haverá de te punir, parede branqueada, contra aquele que o oprimia. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 14, Paulo menciona um tal de Alexandre, que causou muitos males ao apóstolo Paulo. E Paulo diz assim: Deus haverá de pagar a ele conforme as suas obras. Deus vai dar a retribuição a ele conforme as suas obras. Note que Paulo não estava procurando uma vingança pessoal, mas ele entregou Alexandre nas mãos do Deus que é santo e justo. Lá em Apocalipse, capítulo 6, verso 10, João tem uma visão do céu, das almas dos que foram mortos pelo nome de Jesus, os mártires. E lá, o que é que estas almas estavam dizendo a Deus? Até quando o Senhor não vinga o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra? Lembra dessa passagem? Eles estão dizendo a Deus: quando é que o Senhor vai fazer justiça? Quando é que o Senhor vai punir os inimigos? Quando é que o Senhor vai destruir aqueles que querem destruir o teu povo? E lá no mesmo livro de Apocalipse, capítulo 18, verso 20, é dita a queda da grande Babilônia, que representa os reinos desse mundo que perseguem o povo de Deus. E lá o anjo passa gritando: caiu, caiu a grande Babilônia. E lá no verso 20, o anjo diz: regozijem-se, povo de Deus, apóstolos e profetas, porque caiu o inimigo de Deus, se alegrem com isso. Ou seja, a oração imprecatória faz parte sim da vida do cristão. Agora você tem que saber o que é. Quando você está orando dessa forma, você tem que fazer exatamente como a Bíblia nos ensina. O que você vai fazer, o que nós fazemos, pensando nos inimigos do povo de Deus. A minha oração sempre é essa: Senhor, eu oro pela conversão desse povo que persegue os cristãos, que dizima os cristãos, tortura os cristãos, que traz abuso contra os cristãos. Eu oro que eles se convertam. Mas se eles não querem se converter, eu sei o que é que o Senhor vai fazer. O Senhor vai destruí-los, o Senhor vai castigá-los. Que assim seja, Deus, porque Tu és justo, verdadeiro e bom. E eu creio então, queridos, que essa é a aplicação que nós podemos fazer. Eu quero terminar aqui. Alguém pode dizer assim: faltou dizer uma coisa. Mas e a oração de Cristo na cruz, quando Ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem? Duas observações. A primeira é que simplesmente quer dizer que Jesus não queria uma vingança pessoal contra aquelas pessoas. Não era uma questão de uma vingança pessoal. Segunda coisa, estava implícita na oração de Jesus que aquele perdão que ele pede a Deus para os seus inimigos seria mediante o arrependimento. Se os inimigos dele não se arrependessem, é claro que Jesus não oraria pelo perdão, porque perdão é para quem se arrepende. Se não há arrependimento, também não há perdão. Não há perdão. Quando Jesus ora: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, o que é que acontece logo em seguida? O centurião que estava ali, vendo aquilo, disse: verdadeiramente esse era filho de Deus. Ali está o arrependimento. Então aquele homem, em resposta à oração de Jesus, foi perdoado ali. Mas ele se arrependeu. Na hora que ele disse: verdadeiramente esse era o Filho de Deus, ele estava dizendo: eu errei, eu crucifiquei o Filho de Deus, eu liderei os soldados que enfiaram os pregos nas suas mãos e nos seus pés, porque esse é de fato o Filho de Deus. A oração de Jesus se reflete no ladrão na cruz. Um deles se virou para Jesus e começou a insultar Jesus. E o outro, então, virou e disse: por que você ainda faz isso? Nós estamos aqui porque nós merecemos. Estamos aqui recebendo o castigo dos nossos pecados, mas este nenhum mal fez. E Jesus se volta para ele e diz: hoje você vai estar comigo no paraíso. Ou seja, houve perdão, não teve? Mas o que é que teve antes? Arrependimento da parte do ladrão.
reconhecimento. Então a minha oração é: Senhor, salva os ímpios, salva aqueles que me perseguem, salva aqueles que me torturam, aqueles que me abusam e produzem todo tipo de sofrimento. Mas se eles não querem se arrepender, julga-os, ó Deus, entrega-os na tua mão. Tu que és santo e verdadeiro, faz aquilo que tu dissestes que faria com todo ímpio que se rebela contra ti. O que nós, então, em resumo, queridos, podemos aprender? Como nós devemos enfrentar o abuso e a angústia que por vezes vem sobre nós? Algumas orientações, então. Primeiro, esteja consciente de que nesse mundo, os filhos de Deus sofrem sim abuso, hostilidade, opressão, perseguição. Por isso não fique surpreso nem espantado quando estas coisas acontecem na sua vida. Não é que Deus lhe abandonou, mas Ele permite que estas coisas aconteçam com o seu povo, como Ele permitiu com a nação de Israel, como tem permitido com a igreja através da história. Por outro lado, em segundo lugar, lembre que Deus sempre esteve com seu povo em meio ao abuso sofrido. Ele nunca permitiu que os seus fossem completamente destruídos ou que chegassem a um ponto de desespero em que abandonaram a fé. Ao contrário, Ele sempre sustentou no meio da provação e da dificuldade. Terceiro, ore pelo arrependimento e conversão daqueles que cometeram abuso contra você, injustiça contra você. E ore também para que Deus exerça o juízo se eles não se arrependerem, como o salmista faz aqui. Quinto, não alimente sentimentos de ira, vingança, ódio e rancor, mas deixe estas pessoas na mão de Deus. Como diz a palavra de Deus, Deus haverá de retribuir. Lá em Romanos 12, Paulo diz: amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus. Não deixemos que a nossa ira entre no caminho, mas, na verdade, deixamos que a ira de Deus se manifeste. Sexto, espere o dia do juízo. Deus vai fazer justiça. Eu sei que o nosso coração clama por justiça aqui nesse mundo, especialmente quando a gente está sendo injustiçado. Mas há um dia em que Deus vai fazer isso. E você espera esse dia e entrega os seus inimigos nas mãos do Deus que pode convertê-los, ou Deus que pode trazer a justiça sobre eles. Alguém pergunta: pastor, mas é muito difícil isso, né? A gente perdoar, orar pela conversão dos inimigos, ou não guardar rancor e mágoa no nosso coração. E aqui eu termino dizendo que as forças para isso vêm mediante a comunhão com Jesus Cristo. Jesus Cristo sofreu o abuso da humanidade em nosso lugar. Ele foi angustiado, passaram um arado nas costas dele, ele foi chicoteado, ele orou pela conversão dos seus inimigos e entregou-se a Deus para que Deus fizesse toda a justiça. Unidos a Cristo, nosso Redentor e Salvador, nós teremos o poder necessário para enfrentar o abuso, hostilidade, perseguição e sofrimento aqui nesse mundo da maneira correta. Os sofrimentos não irão embora. Não adianta pedir a Deus: passa de mim esse cálice, ou tira de mim o espinho na carne. Deus já disse que não vai atender esse tipo de coisa. Mas Ele vai lhe dar a graça para que você possa suportar, para que você possa orar pelas pessoas que lhe afligem, lhe maltratam e que incutem sofrimento em você. E Ele vai lhe dar graça também para que você anseie o dia da glória de Deus, da justiça de Deus, em que os inimigos de Deus, os inimigos do povo de Deus serão finalmente destruídos, para a glória de Deus e para o estabelecimento de toda justiça. Que Deus assim nos fortaleça, irmãos, no meio de toda dificuldade e hostilidade que nós enfrentamos. Oremos. Ó Deus, nos ajuda a ver a realidade como o Senhor a vê. O Senhor é um Deus amoroso e perdoador, mas também o nosso Deus é fogo consumidor. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Pedimos, nosso Deus, que o Senhor converta os inimigos da igreja, os inimigos do teu povo, aqueles que infligem perseguição, morte e tortura, aqueles que são fiéis. Pedimos que o Senhor nos converta, que o Senhor levante missionários, que o Evangelho se espalhe nesses países, locais, cidades, onde essa perseguição aberta ou velada acontece. Mas também, Senhor, se eles não se arrependerem, trata-os conforme as suas obras, dá-lhes o retorno e a paga merecida, porque Tu és um Deus justo e verdadeiro. Tu não permitirás que a injustiça prevaleça, para que o justo não tenha que lançar mão à iniquidade.